Tarcísio Gomes de Freitas, ele que é do Republicanos, já aparece aqui na tela. Boa tarde, bem-vindo. Ministro, me ouve bem? Boa tarde, Tainá. Tudo bem? Ouço bem. Eu preciso já começar perguntando do apoio do PSD. Trouxemos aqui ontem a notícia do Yuri Pita de que já haviam selado, então, essa aliança. Tarcísio de Freitas, então, sai pré-candidato ao governo, com Felício Ramute na vice. É isso mesmo. Isso vai ser anunciado amanhã. Vamos ter uma reunião do PSD. Eu vou participar dessa reunião. Vamos anunciar isso na sequência oficialmente, mas é um apoio muito importante para nós, é um partido muito relevante, com prefeituras importantes no estado de São Paulo, excelentes quadros e é extremamente útil e relevante essa arquitetura neste momento aí de definição. Agora falta a definição do Senado, não é, ministro? Tem vários nomes despontando. Quem é o preferido? Ou quem o senhor gostaria de ver na sua chapa? Tem preferência por algum perfil? Não, a gente tem bons perfis. Eu acho que com todos eles eu me dou muito bem. Eu acho que todos agregam. São perfis de características diferentes. A gente está avaliando agora, por meio de pesquisas, aquele que tem a maior viabilidade eleitoral. Então, a gente quer ser muito competitivo e vamos recorrer à pesquisa para ver quem é que pode contribuir mais e ser o nome escolhido. Aquele que pontuar melhor, então? Aquele que pontuar melhor. Ótimo. Vou rodar, então. Yuri Pita, o dono da notícia, antecipou para a gente a aliança de Tarcísio de Freitas com o PSD. Chega mais. Obrigado, Tainá. Boa tarde, ministro. Obrigado por estar conosco. Vou seguir nessa toada da Tainá. Melhor um candidato ao Senado que seja mais identificado com o bolsonarismo, que esteja ao lado do presidente Jair Bolsonaro desde a campanha de 2018, ou um perfil mais ao centro que possa conversar com outros eleitorados, além desse eleitorado que já é fiel ao presidente Jair Bolsonaro e, pelo que a gente sabe, já aderiu à sua campanha, já tem feito campanha para o senhor e declarado voto no senhor para o governo do estado de São Paulo. E aí, acrescentando, esse candidato pode vir do PL, do presidente Jair Bolsonaro? Vocês esperam outros partidos também ainda, como, por exemplo, o PP do ministro Ciro Nogueira na sua aliança? Olha, Yuri, é uma pergunta interessante. Eu prefiro um perfil mais ao centro, até porque quem tem a identidade com o Bolsonaro sou eu mesmo, eu sou o pré-candidato dele, fui ministro dele ao longo desse período. Então, acho que a minha presença aqui no estado de São Paulo já é importante para o presidente da República e eu tenho essa ligação forte com o presidente, então um perfil mais ao centro, na minha leitura, é mais vantajoso. Então é isso que a gente vai buscar e vamos procurar medir isso em termos de pesquisa. E sobre partidos, rapidinho. Opa, vai lá, Yuri. Assim, a boa lembrança, a tendência é que essa posição fique com o PL, que é o partido do presidente. Agora, nada impede, eu vinha alertando isso lá atrás, a gente tinha uma primeira convicção que o posto de vice ia ser do PL, mas que isso poderia ser diferente caso nós tivéssemos a agregação de outra força política nessa coalizão, nesse bloco. E é justamente o que está acontecendo. Com a vinda do PSD, era natural que essa posição ficasse para o PSD. O PSD tinha lançado o Felício, que era o prefeito de São José dos Campos, abriu mão da prefeitura para concorrer, para integrar esse projeto do PSD. E a partir do momento que o PSD, então, vem para o nosso bloco, o Felício vem para a posição de vice, num ato de muita grandeza da parte dele. Então, eu fiquei muito feliz, porque é um gestor muito preparado, muito competente, foi um grande prefeito de São José dos Campos. Então, a tendência é que essa posição do Senado fique com o PL, mas nada impede que, eventualmente, possa aparecer uma outra força. Continuamos as conversas com o PP. Seria muito bom que o PP, por exemplo, pudesse integrar esse bloco. Ótimo. Eu vou rodar agora para todos conseguirem fazer pergunta ao ministro. A Renata Agostini está a postos? Sim. Vai lá, Renata. Como vai, ministro? Boa tarde. Ministro, as últimas pesquisas mostraram um crescimento bem significativo da sua candidatura, mas também, aí eu vou fazer referência, por exemplo, à última Datafolha, um crescimento também da candidatura de Rodrigo Garcia, né, o atual governador, que tem a favor dele a famosa máquina, né, sim, está no cargo, né, tem instrumentos ali para deslanchar a candidatura. O senhor é um neófito nessa trilha, né, está aí fazendo sua estreia na política, traz o peso do padrinho, né?
o nome de Jair Bolsonaro, a bandeira desse atual governo. Como é que o senhor vê, nesses próximos meses, o caminho para tirar Rodrigo Garcia, então, dessa disputa, que está muito parelha com o senhor? E se o senhor aposta que, de fato, é um cenário de polarização em São Paulo, a lá o que vemos no campo nacional? É uma pergunta interessante. Observe que, primeiro, eu acredito realmente na polarização em São Paulo, repetindo o que vai acontecer no cenário nacional. Tem a pesquisa Datafolha, mas nós temos a pesquisa que saiu recente aí do Paraná e nós temos as nossas próprias pesquisas de consumo interno, então que mostram um cenário um pouco diferente daquele que está no Datafolha e mais próximo daquele que está na pesquisa do Paraná, que foi divulgada na segunda-feira. Além de tudo, tem a percepção que nós estamos tendo nas ruas. A gente está na rua o tempo todo, a gente está viajando bastante o interior, está conversando com muita gente e está percebendo uma adesão muito grande àquilo que nós estamos apresentando, em contraposição a uma situação de manutenção de um status, de um cansaço já com os 28 anos do PSDB e uma certa incapacidade de lidar com problemas novos ou de resolver problemas antigos. Então, tem faltado a criatividade e é por isso que a gente vem ganhando bastante espaço. É lógico que o lastro de uma candidatura presidencial forte é muito importante, eu tenho esse lastro do presidente Bolsonaro, mas eu tenho a minha própria história, que é uma história de entrega, é uma história de realização, é uma história de capacidade de tirar projetos do papel e entregar esses projetos para a sociedade. Eu acho que isso está chamando muita atenção e trazendo essa aura de credibilidade. Olha, tem uma pessoa que consegue tirar projeto do papel e transformar em realidade. Então isso está pegando muito bem e a gente está tendo um apoio aí cada vez maior. Leandro Rezende, vem para cá. Valeu, Tainá. Ministro, obrigado por estar conversando com a gente. A gente trouxe dados da pesquisa Quest Genial hoje para a presidência da República e uma avaliação que eu colhi com aliados do presidente Jair Bolsonaro é de que a campanha parou de errar, de que o presidente está falando menos sobre assuntos que não empolgam o eleitorado, como os questionamentos que ele faz às urnas eletrônicas, e está passando a falar mais de temas que importam, como o aumento do Auxílio Brasil. O senhor avalia que esse é o caminho que a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem que seguir até para poder ajudar na sua campanha para a eleição a governador de São Paulo? Sim, Leandro, eu concordo com essa análise, eu acho que é por aí. É um governo que enfrentou crises muito severas, né? Começou enfrentando uma recessão brutal na Argentina, o desastre de Brumadinho, a crise do Covid, a crise hídrica, agora a guerra da Ucrânia, mas sem perder o foco, por exemplo, em promover reformas que fossem estruturais. Várias reformas importantes foram feitas nesse período, se conseguiu manter uma consolidação do ponto de vista fiscal. Quando todo mundo apontava em uma explosão da relação dívida-PIB, isso não aconteceu, aconteceu o oposto. É um governo que vem gerando empregos, que atuou muito na regularização fundiária, entregou obras importantes, contratou um volume de investimento com a iniciativa privada sem precedente, fruto dos 151 leilões que foram realizados, tem atuado firmemente na contenção da inflação, atuando da maneira que é possível, em cima da isenção, da diminuição do valor de tributos, e tem entregas em todos os campos, né? O governo do saneamento básico, do marco do saneamento, da autonomia do Banco Central, e que está realmente agora focando nessas entregas. Eu acho que a gente tem que gastar energia para falar de entregas, falar de futuro, falar de perspectiva. Olha, atravessamos uma maré ruim, passamos por muitos problemas, mas nós temos um caminho muito bom aqui na frente, desde que a gente mantenha uma linha pró-business, pró-livre iniciativa, pró-mercado, mantendo o curso das reformas estruturais. Eu acho que tem uma grande reforma estrutural para ser atacada logo ali na frente, que é a reforma tributária. Isso vai ser um fator de aumento de produtividade, desde que a gente consiga diminuir a regressividade, diminuir o peso dos tributos, diminuir a carga tributária. A gente tem tudo para ter um período de muita prosperidade, de forte geração de emprego e de forte crescimento. Ministro, a campanha do ex-presidente Lula tem focado bastante na carestia, na economia, em temas, né, ligados à economia e tentando colar no presidente Bolsonaro, claro, a ideia de responsabilidade, né, sobre inflação e outros assuntos. Como é que o senhor, aqui em São Paulo, já que tem o presidente Bolsonaro como padrinho político, pretende responder a essas críticas que eventualmente vão chegar a você?
Bom, a gente vai mostrar que isso é uma questão, primeiro, de desonestidade com o cidadão, porque a carestia é um fenômeno mundial, o mundo passa por um problema de oferta. Sempre é esperado que quando você tem elevação de preço, como aconteceu em função dessas duas graves crises, a guerra da Ucrânia e a crise do Covid, a gente tem elevação de investimentos, está acontecendo o contrário, elevação de preço com diminuição de investimento em função das incertezas. Então são processadoras de alimentos que estão deixando de fazer ampliação de planta, estão deixando de fazer investimentos, tem uma desorganização no mercado de óleo e gás e o mundo está passando por um problema de oferta. E que nos abre uma oportunidade de vir forte na reindustrialização e participar de uma redivisão dessas cadeias globais de produção. O PT, quando esteve no poder, perdeu oportunidades, que eles pegaram o vento soprando a favor, eles pegaram um boom de commodities, eles tinham uma relação dívida PIB baixa de 35%, que eles estouraram ao longo do tempo, tinham popularidade e, no final das contas, o que eles entregaram para a sociedade? Entregaram traição, entregaram os maiores escândalos de corrupção da história, deixaram de entregar avanços que pudessem ser estruturais e que hoje o Brasil poderia estar num patamar absolutamente diferente. Agora, 20 anos depois, eles são absolutamente incapazes de lidar com a crise que nós enfrentamos, com a situação nova. Aliás, nesse tempo todo, o que o PT produziu foi um único nome, e é um nome superado. Então, esse nome não tem mais condição de fazer nenhum tipo de entrega, não tem mais condição de lidar com essa situação gravíssima. Então, entregar o Brasil para o PT hoje é dar uma marcha ré, é dar um cavalo de pau rumo ao atraso. Yuri Pita, vem para cá que eu vou tomar um gole d'água enquanto você segue aí com o ministro. A garganta da Tainá hoje tá dando uma peça nela aqui. Ministro, deixa eu trazer um pouco a discussão aqui para o estado de São Paulo e um pouco do que o senhor tem dito em relação a uma das questões que sempre é importante aqui no estado, que é segurança pública. O estado de São Paulo é o estado com menor índice de homicídios, de mortes violentas intencionais, para usar o conceito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Já há algum tempo tem um índice menor, abaixo de 10 homicídios por 100 mil habitantes, que é um padrão bastante excepcional para os níveis brasileiros que estamos acostumados. E um dos pontos que tem sido elogiado da política de segurança pública atual é a questão das câmeras que foram instaladas nos policiais militares e que o senhor já se disse crítico. A outra questão é que existe, por outro lado, e até pela retomada da economia pós restrições da pandemia, um aumento dos crimes patrimoniais no estado de São Paulo. Minha pergunta muito direta é sobre câmeras. O senhor mantém a postura de rever essa política, eventualmente retirá-la do uniforme dos policiais militares? E contra os crimes patrimoniais, qual é o caminho para conseguir obter um sucesso de redução nesse tipo de crime, da mesma forma que se obteve aqui no estado de São Paulo a redução da taxa de homicídios numa política de longo prazo que vem sendo adotada já há algum tempo aqui no estado? Eu entendo que as estatísticas ainda são ruins, a percepção de segurança da sociedade é baixa, então o cidadão está se sentindo inseguro. É o cidadão que está tendo seu celular furtado, é o cidadão que está sendo vítima da quadrilha do Pix, é o cidadão que tem que ter um celular em casa para fazer o Pix, outro para sair na rua para ser roubado. Então, temos muito que avançar e a gente tem que entender que a política pública, no final das contas, é um somatório de uma série de fatores e para concorrer para um aumento da percepção de segurança, a gente tem que ter integração de várias políticas públicas. A gente tem que ter forte geração de emprego, a escola de tempo integral ajuda muito na questão da segurança pública, tem uma forte correlação positiva. E entendo que é fundamental integrar sistemas, a proximidade do governo federal é muito importante. Às vezes esse crime contra patrimônio tem uma relação com o crime organizado, muitas vezes é o devedor do crime organizado que pratica o crime contra o patrimônio para pagar suas dívidas. Então, essa integração de sistemas, a integração de inteligência, o compartilhamento de informação, o combate às quadrilhas de receptação são fundamentais para que a gente possa diminuir essas estatísticas. Além disso, se a gente quiser restabelecer a segurança nas ruas, a gente precisa melhorar a eficácia da investigação e isso só vai ser feito estruturando a Polícia Civil, dando para ela efetivo, melhores salários, dando para ela plano de carreira, mobilidade dentro da carreira. Da mesma forma, a Polícia Militar, que também sofre com baixo efetivo, sofre com plano de carreira,
com a falta de promoção, com os altos interstícios e com os baixos salários. Então, valorizar o homem é fundamental. E eu mantenho a minha postura crítica com relação às câmeras. Para mim, é um voto de desconfiança para o policial. Entendo que o investimento no monitoramento, por exemplo, de bandidos que perambulam livremente em função de regimes de progressão de pena, é efetivo, por exemplo, para diminuir a reincidência, que é ainda muito alta em todo o Brasil, e em especial no estado de São Paulo. Vamos lá, Renata Agostini, mais uma pergunta. Ministro, na primeira rodada perguntei para o senhor como o senhor estava vendo a candidatura do Rodrigo Garcia. E aí quero jogar agora para o outro adversário do senhor, como o senhor vê a candidatura de Fernando Haddad no seguinte aspecto. As pesquisas também vão mostrando que ele segue na liderança, numa posição até agora relativamente confortável, ainda que ele esteja vendo a candidatura do senhor e também de Rodrigo Garcia ganharem corpo. Ao que o senhor acredita essa posição de liderança do candidato do PT, se a gente justamente resgatar esse histórico do eleitor paulista, que desde 94 escolhe o PSDB, está num campo de centro-direita, de direita, né, um eleitor especialmente ali do interior, mais conservador. Como que o senhor enxerga esse momento da candidatura do seu opositor? Tem recall de candidaturas anteriores? É um reflexo de um momento? Parte do eleitor pode estar mudando de preferência? Como que o senhor vê? Não acredito que o eleitor esteja mudando de preferência em São Paulo. São Paulo continua sendo um estado mais para o centro, mais para a direita, continua sendo um estado conservador. Entendo que o Haddad está no limite dele, no limite do recall. Uma pessoa que teve uma projeção muito grande em 2018, que disputou a presidência da República. E quando a gente pega a intenção de voto com conhecimento do candidato, com rejeição, a gente percebe que tem pouco espaço para crescer. Pegando, por exemplo, a própria pesquisa do Paraná, que foi publicada na segunda-feira, e já considerando o cenário sem o Márcio França, que eu acho que é cada vez mais provável, né? Eu acredito muito que a candidatura do Márcio não vai seguir até o final. Quando a gente apareceu em pesquisa pela primeira vez, a gente apareceu com 3%, 5%, agora a gente já está batendo 22%. E o Haddad vem se mantendo lá, 28%, 29%, 30%, 30 e poucos por cento. Então, acho que está no limite daquilo que ele podia crescer. Entendo que há um sentimento antipetista muito forte no Estado e que, no final das contas, é um Estado de gente empreendedora que arregaça a manga, que trabalha, um Estado pró-business, muito pró-mercado, que quer segurança jurídica para seguir nos seus investimentos e que, portanto, não irá com o PT. Então, eu acredito que o PT não vai levar o Estado de São Paulo mais uma vez. Ministro, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e antes eu queria ouvir o senhor sobre seu programa de governo, como é que ele está sendo desenhado e quais são os pilares dele. Pode dar aqui um spoiler para a gente? Sem dúvida, Tainá. Acho que é uma coisa muito importante, eu até agradeço a oportunidade. Um plano que está sendo coordenado pelo Afif Domingos, e aí é um grande sinal, porque o Afif tem uma história ligada ao empreendedorismo, né, ligado realmente ao micro, ao pequeno empreendedor, foi o criador de várias políticas públicas voltadas para o empreendedorismo, que foram muito importantes, como o Simples Nacional, né, como o MEI, enfim. Se eu pudesse traduzir meu plano numa única palavra, essa palavra seria emprego, que é a melhor forma de cuidar das pessoas. Então, a gente vai ter um plano muito focado nas pessoas. Na questão do emprego, a gente quer impulsionar a geração de negócios. E essa impulsão da geração de negócios tem basicamente 6 pernas, 6 alavancas. Uma, a oferta de energia. 2, a disponibilização de crédito com aval, com fundo de aval estatal, principalmente o pequeno, microempreendedor. 3, a diminuição de carga tributária, a redução das alíquotas CMS, a diminuição das substituições tributárias, a devolução de crédito CMS. 4, investimentos pesados em infraestrutura. 5, capacitação profissional e uma capacitação que perceba a vocação econômica de cada uma das regiões para que a gente possa direcionar a formação profissional para a necessidade que cada uma dessas regiões tem. E o último pilar, a desburocratização, uma carga muito grande de governo digital para que a gente possa reduzir o tempo para abertura de negócio, o tempo para licenciamento de empreendimentos. Então, isso aí dá o contorno do plano como um todo. Obviamente, a gente vai olhar muito a questão da saúde, né, para diminuir as filas, para melhorar o atendimento de urgência e emergência, dando uma carga grande de saúde digital, promovendo a interoperabilidade de sistemas e também melhorar
a questão da educação. Educação é a base de tudo, a gente quer uma educação orientada para resultado, que dê ferramenta para o jovem ter perspectiva, para que ele possa lá no futuro ter sim as portas do mercado de trabalho abertas. Obrigada, ministro Tarcísio de Freitas. Agora que tem como vice o Felício Ramute, do PSD, anúncio oficial sai amanhã, mas já foi antecipado ontem na CNN, cravado hoje, aqui no 360, pelo próprio. Obrigada, ministro. Até uma próxima. Olha, obrigado, Tainá. Eu agradeço essa oportunidade, estou sempre à disposição. Até. Seguimos com o nosso jornal. Tivemos uma entrevista importante, então, com o pré-candidato Tarcísio de Freitas, concorrendo ao governo de São Paulo. Vocês viram que ele falou do Senado. É para lá que a gente está mirando agora, porque a chapa vai se compondo com Felício Ramute na vice. Ele consegue atrair o PSD de Gilberto Kassab, que estava sendo disputado também por Márcio França. Quem fica com o Senado? Tarcísio deu a indicação de que ficará com o partido de Bolsonaro. Seguimos acompanhando esse e outros assuntos de eleições aqui no 360.